De facto, o que se passa é que nós temos que sair desta situação. E sair desta situação quando agora os agentes políticos europeus, mais uma vez, nos dizem não devem pedir as condições da Grécia. E nós, Nações Unidas, perguntamos aos dirigentes europeus: quem é que vos disse? As autoridades portuguesas não vos disseram que queriam as mesmas condições que estão a ser dadas à Grécia? Pois não. Não, então porquê é que os senhores levantaram esse plano? O que as autoridades portuguesas têm que fazer é exigir as mesmas condições que a Alemanha conseguiu de forma fraudulenta o ano passado. Sim, pois claro, os senhores não sabem. É que a Alemanha teve um problema com um banco, uma holding financeira, igual ao BPN, mas só 30 vezes mais grave, o Hypo-Bank, que teve que ser nacionalizado, tal como o BPN. E a senhora Merkel, em dezembro de 2011, foi às autoridades europeias e disse: bom, o buraco financeiro do Hypo-Bank é de tal modo que vai pôr em risco o sistema financeiro e bancário alemão. E nós pensamos que isso porá em causa também a zona euro. E o Banco Central Europeu decidiu, em 10 dias, emprestar ao Hypo-Bank 175 mil milhões de euros. E, sabem que condições? A 3 anos, com 1% a 3 anos. Depois a senhora Merkel, um mês depois, foi a Bruxelas de novo e falou com o senhor Dr. Durão Barroso e com o senhor Governador do Banco Central Europeu e disse-lhe que tinha havido um pequeno engano de 55 mil milhões de euros. Ou seja, o buraco não era tão profundo. Em vez de 175 mil milhões de euros, eram apenas 120 mil milhões de euros. E que agora havia aqui um problema de 55 mil milhões de euros que não podiam ser contabilizados no banco porque o buraco era inferior. O que é que havia de ser feito a este dinheiro? Então, como o contrato de financiamento estava feito, aqueles 55 mil milhões reverteram a favor do dono do banco. Quem era, por acaso? O Estado alemão, que teve 55 mil milhões de euros, ou seja, mais de 2/3 do total da assistência financeira a Portugal, a 3 anos, a 1%. Nós estamos a pagar juros acima de 5%. Não, os juros da Troika são 3%. Podem ser altos, mas são 3%. Nós pagamos dos 70... É bom, Dr. Pires Lima, ainda bem que levantou esse plano. Dos 78 mil milhões de euros, Portugal pagará 34,4 mil milhões de euros de juros. Isto está escrito no programa. Está escrito no programa. 10 anos. Uma taxa de juros média de 13,5%. Não. As taxas ultrapassam os 4%. E aumenta progressivamente. Já baixou 1% este ano? Está escrito no memorando. É só consultar o memorando. Agora o certo é o seguinte... É que já baixou 1% este ano? Doutor, se me permite, quando o senhor falou, não interrompi. Quando Portugal pediu 78 mil milhões de euros, está escrito no memorando do empréstimo. Há um memorando próprio só para o empréstimo. Aliás, há 3 atas do empréstimo, como sabem, foram 3 empréstimos diferentes, 3 entidades diferentes, cada uma com 26 mil milhões de euros. Bom, o total dos juros estão apurados por toda a gente, e este é contabilizado pelo governo português. São 34,4 mil milhões de euros, ou seja, são 44% sobre o capital. E uma das propostas que as Nações Unidas fazem é que o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, que está indexado aos direitos de saques especiais em 4 moedas, que isso seja de algum modo resolvido em relação apenas a uma moeda, porque permitiria a Portugal poupar cerca de 2 mil milhões. Nós apresentamos, quer às autoridades europeias, quer às autoridades portuguesas e aos parceiros sociais, e alguns dos quais, talvez as confederações patronais, disseram que subscreviam esta proposta. Porque esta proposta, de facto, é uma proposta de bom senso. Não é sequer uma proposta muito inteligente, é apenas bom senso. Se concede facilidades destas a um Estado alemão, que é o mais rico de todos, e se diz à Grécia que batutou as contas 3 anos seguidos, metade do capital os bancos desculpam à Grécia porque fez batota, e já vai em perdão de juros totais de 24,7%, ou seja, 1/4 dos juros totais sobre a dívida soberana. Bom, então Portugal, que se comportou sempre de uma forma irresponsável, mas séria, e continua a ser tratado pelas autoridades europeias como um país exemplar no cumprimento da aplicação das regras financeiras, como é que pode ser tão maltratado? Bom, então vamos separar estes 41% da dívida e as autoridades europeias têm que a tratar de forma diferente. Estas foram verbas que foram aportadas para cumprir o vosso programa.
Não é dos governos portugueses, é do vosso. É claro que os governos portugueses são muito disparados. Mas são as nossas autoestradas e essas coisas. Não. São aquelas que Bruxelas considerou prioritários. Está carimbado nestes projetos prioritários. E quem classificava era sempre a Comissão. E a Comissão dos fundos, do fundo respectivo que ia aportar o financiamento daquele projeto. Bom, relativamente a isso, o que nós dizemos é, separamos essa parte da dívida e refinanciamos-la a 10 anos. E aplicamos-la o juro de referência. Mas hipótese, porque não há nenhuma razão, nem sequer jurídica, nos tratados, para não suspender, durante o período de assistência às nações que estão em assistência financeira, suspender o artigo 123 durante esse período de assistência. E permitir que o Banco Central Europeu financie apenas durante o período de assistência, refinanciando aquela dívida que se prove que não tem de demasiado consumo, nem de excesso, nem de erros políticos, mas tem de crescimento sustentado e prioritário, indicado pelas próprias autoridades financeiras. Isso permitiria, pelas nossas contas, uma economia que ultrapassaria os... Para terem uma ideia, só essa renegociação dos juros ultrapassaria os 6 mil milhões de euros. Está bem, mas isto é uma questão de uma negociação... Depois, relativamente aos direitos de destaque especiais, é uma questão de uma negociação... Relativamente aos direitos de destaque especiais... Estamos a falar de argumentos para melhorar a posição de Portugal em termos de negociação financeira e o Sr. Doutor parece-me ter argumentos perfeitamente válidos para que Portugal consiga fazer essa negociação financeira. Mas não é esse o cerne da questão. O cerne da questão... Não, de todo. O cerne da questão é como é que nós vamos fazer um país rico, um país que produz riqueza, um país que produz postos de emprego. Isso é que é importante. Há uma coisa que me aborrece profundamente. Mas a década de maior crescimento económico de Portugal foi a década de 60 do século XX. Nós conseguimos crescer 6% ao ano no Estado Novo. E nós, em democracia, nunca conseguimos crescer tanto como no Estado Novo. Então acho que devemos voltar ao Estado Novo, é isso? Não, eu quero é perceber o que o Estado Novo fazia de bem para voltarmos a fazer a mesma coisa. É muito simples, não havia agentes económicos, é muito simples. Não, senhor. Olha, muito simples, o senhor não está bem, com certeza. É o cúmulo da patetice nós repetirmos os mesmos erros e esperar que o resultado seja diferente. Claro. Não, mas o senhor sabe que neste momento... Nós temos é que produzir, no país temos que ter empresas produtivas. Uma negociação financeira tem toda a razão, mas não resolve o problema. As Nações Unidas preocupam-nos já porquê? Às Nações Unidas não nos aborrece nada, porque nós não temos nada que nos ingerir nos assuntos internos de cada país. Agora, preocupa-nos isto. Nós fomos criados para combater, para manter a paz e combater e erradicar, se possível, a pobreza. Num sítio do mundo, para além dos Estados Unidos, onde é suposto existir um clube de países ricos, e não nos podemos esquecer que Portugal está no primeiro pelotão do nível de desenvolvimento humano. Só há 47 nações em todo o mundo que estão neste primeiro pelotão. E Portugal está em 41º lugar. Ora, se neste pelotão, que são o paradigma do desenvolvimento humano sustentado e exemplar, existe uma bolsa de pobreza de 3 milhões de pessoas em 10, isto preocupa seriamente as Nações Unidas. Porque era suposto que quando se perdia a capacidade de cotar a moeda e emitir a moeda, é evidente que, em contrapartida, tinha que se ter um orçamento comum na zona euro, uma política fiscal comum, em que toda a gente pagava os seus impostos para alimentar um orçamento comum. E quando esse orçamento comum gerasse déficit, teriam que ser os impostos todos a pagar esse déficit. Não, foi exatamente o contrário. Cada um por si, e é evidente que quem tinha partido não é no pelotão de trás, é na segunda volta da corrida de ciclismo, partiu com 2 voltas de atraso. É evidente que, para recuperar essas voltas de atraso, depois disseram-nos que, aos povos do sul da Europa, que agora vocês têm é que poupar muito. Poupar. E viver num clima de austeridade total. E a primeira coisa que disseram, e nós em Nova Iorque pensámos, é a primeira vez que alguém combate uma recessão económica aumentando os impostos e diminuindo os rendimentos simultaneamente. Nunca tínhamos assistido a este paradigma, a não ser 30 anos atrás na América do Sul e há 20 anos na Ásia. Países que nós acompanhamos com bastante cuidado, e é evidente que o que aconteceu
era evidente porque é a cópia do que aconteceu nestes países há 2 décadas e há 3 atrás. Aliás, um exemplo muito significativo disso foi, há 3 semanas atrás, o discurso da Presidente Dilma Rousseff na Cimeira Ibero-Americana, que foi aqui realizado em Cádiz, que esteve 1 hora a falar de Portugal e Espanha. Bom, o chefe do Estado do Brasil falar de Portugal e Espanha durante 1 hora parece esquisito, mas não foi, porque ela explicou porquê. Que não percebia como é que as 2 nações que ela considerava pais da globalização, quando foram descobrir os mundos que ninguém sabia que existiram, agora estavam a ser esmagados pelos resultados da globalização financeira. E dizia ela, como é que é possível aplicar na Europa dos ricos um paradigma que foi aplicado há 30 anos no Brasil e que nos levou a ter a maior bolsa de pobreza da Europa, da América do Sul? Bom, porquê que isto está a acontecer? Ela equiparava, portanto, a receita atual, a receita foi aplicada há 30 anos no Brasil. E depois de analisada centralmente nas Nações Unidas, nestes observatórios sociais que combatem fundamentalmente a pobreza e a desigualdade, é evidente que foi exatamente a mesma matriz que levou aos resultados iguais aos de Portugal. Só que, como é evidente, os países da América do Sul e mesmo os da Ásia tinham recursos económicos próprios que permitiram depois um desenvolvimento muito mais gradual. O nosso, como não temos, vai ser muito mais lento e os países do sul da Europa vão passar, não 1 ano, nem 2, nem 3, como prometeram, mas 6 ou 7 para começar de novo a crescer. Mas tanto quanto eu li a entrevista que concedeu ao Expresso, as Nações Unidas, e enfim o grupo de 7 economistas, propõem claramente uma renegociação da dívida, sobretudo aquela dívida que é imputada ao cofinanciamento nacional de projetos comunitários e que ascende a 41% da dívida portuguesa. Pois nós fizemos esse estudo que foi analisar todos os projetos de financiamento dos fundos estruturais aos países do sul da Europa. E no caso de Portugal, que é aquilo que nos interessa aqui mais detalhar mais pormenorizadamente, concluímos que 41% da dívida soberana, 41%, quase metade, advém dos aportes do Orçamento Geral do Estado português aos projetos que eram financiados pelos fundos estruturais e que eram previamente aprovados em Bruxelas. Era Bruxelas que dizia este projeto é prioritário e é indispensável ao crescimento sustentado da economia. E todos os governos portugueses, quaisquer que fossem as cores políticas, tinham a obrigação de dizer, mas nós não podemos aportar 15% ou 20% destes projetos, porque isso, com o nível de endividamento soberano que já temos, vai causar um desequilíbrio às contas públicas. E o que respondiam as autoridades europeias, sempre, era, ou vocês conseguem arranjar a vossa parte e provar que são capazes de aportar projetos de financiamento aprovados, ou perdem direito aos fundos estruturais. Bom, e obviamente que Portugal não podia perder os projetos estruturais, que eram fundamentais para crescer e aproximar-se um pouco do nível de vida dos outros países da Europa, do centro e norte, mas nós não temos capacidade para nos endividarmos mais. E foram as autoridades europeias que disseram, existem sindicatos próprios, bancários, dentro da zona euro, que podem aportar estes capitais, dando como garantia os fundos estruturais que estão concedidos por aprovação dos projetos. Bom, e Portugal seguiu esse caminho, como a Itália, como a Espanha e como a Grécia. Esta matriz é da responsabilidade, fundamentalmente, das diretrizes europeias e não das diretrizes nacionais. Porque os países precisavam de crescer desesperadamente. E quando alguém quer ajudar alguém que está muito pobre e que quer passar a ser menos pobre, e lhe diz, nós damos 80, mas você tem que arranjar 20, e esses 20 não existem, é evidente que esta é uma solução. Tem toda a razão, mas o erro foi termos gasto esse dinheiro nas rotundas em vez de o gastarmos nas fábricas. Porque esse é que é um investimento produtivo. Eu concordo bastante com o seu raciocínio, mas o dinheiro acabou por ser mal gasto. Em quantidades astronómicas. Está a falar de outra coisa, com certeza. Eu estou a falar dos 41% que foram aportados do Orçamento Geral do Estado para os projetos aprovados previamente por Bruxelas. Não foram rotundas, foram projetos aprovados por Bruxelas, considerados prioritários ao crescimento sustentado. Não foram nada desses projetos. Foram projetos que aquele dinheiro tinha que ser para aquele projeto e as autoridades financeiras europeias vinham fiscalizar a execução daqueles projetos. E se os projetos não fossem executados e a correspondência financeira entre a execução e a orçamentação não fosse igual, eram retirados a diferença aos fundos estruturais. E Portugal tinha que devolver a diferença. Esta foi a grande complicação do crescimento não ser sustentado, porque nós tínhamos de aportar dinheiro que não tínhamos. E é evidente que aportar dinheiro que não se tem, aumenta-se a dívida. Mas quem nos financiava essa dívida eram quem
nos emprestava os fundos estruturais. Só que é evidente que os custos dessa dívida variaram entre 4,62 e 6,77. Ninguém da taxa de juros. Da taxa de juros. Bom, é evidente que ninguém pode pagar e crescer com estas taxas de juros. É evidente que isso é por qualquer economista concluído.